Só quero dar um enorme agradecimento a todos que enviaram suas perguntas. Chegou uma quantidade enorme, acompanhada de muitos emojis maravilhosos. O que é a primeira infância? A monarquia sobreviveu a uma boa dose de tempestades, incluindo escândalos, divórcios e traições. No entanto, nada poderia ter preparado o palácio, nem o público, para o colapso de Kate Middleton dentro dos muros reais. Supunha-se que seria uma tarde tranquila no Palácio de Kensington. Não havia aparições públicas programadas, sem imprensa, apenas os relatórios habituais e tempo privado com a família. Mas por trás dos muros, algo muito mais destrutivo estava acontecendo. Ao anoitecer, os rumores já se espalhavam por Fleet Street. Um alto assessor real correu para o carro que o esperava. O pessoal médico havia sido convocado. A princesa de Gales havia desmoronado tanto física quanto emocionalmente. E horas depois, começou a vir à tona a verdadeira causa. A suposta infidelidade do príncipe William, que por muito tempo fora um rumor, de repente tornou-se pública. Desta vez, não foi através de páginas de fofoca ou tabloides internacionais. Segundo fontes do palácio, uma fonte confiável forneceu provas substanciais do envolvimento de William com uma mulher perigosamente próxima ao círculo íntimo da realeza. Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley, esteve nas manchetes durante meses. Os rumores deixaram de ser rumores. Eram uma realidade que Kate já não podia ignorar. Pessoas próximas descreveram a princesa como devastada e completamente surpresa. Embora os sussurros a tivessem seguido por anos, desta vez foi diferente. As evidências chegaram diretamente a ela. Mensagens privadas, confirmações, uma traição, não como esposa, mas como futura rainha. O palácio agiu rápido. Comunicados foram redigidos, mas nunca publicados. Qual foi a explicação oficial para o susto de saúde de Kate? Desidratação. No entanto, muitos na Casa Real sabiam a verdade. Isso não foi uma crise médica, foi emocional, foi pessoal, foi pública. Gostem ou não o palácio, a internet explodiu. Em questão de horas, Team Kate era tendência em todas as plataformas sociais. Seguidores da realeza resgataram vídeos antigos, examinaram imagens e lembraram ausências estranhas e sorrisos congelados. Alguns até fizeram referência ao já famoso rumor de 2019, que afirmava que Kate havia excluído Rose de seu círculo social após um desacordo misterioso. Naquela época, foi ignorado. Mas ao juntar as peças, a imagem que se formou era algo mais do que um casamento quebrado. Era uma monarquia desmoronando sob o peso da traição. Por trás dos muros reais, os funcionários se apressavam para conter os danos. Mas a verdade foi revelada. E desta vez, Kate Middleton não era quem se escondia. O mundo inteiro se uniu atrás dela. De fora, eles eram a imagem perfeita. O casal dourado da monarquia moderna, o príncipe William e Catherine Middleton. Atraentes, equilibrados e polidos até a perfeição. Com 3 filhos lindos, admiração global e o peso do futuro da monarquia sobre os ombros, encarnavam o sonho de uma nova era real. Mas por trás dos sorrisos brilhantes e dos cumprimentos perfeitamente coreografados dos balcões, começaram a surgir fissuras silenciosas. Os sinais eram óbvios para quem estava perto do casal. Nos primeiros anos do casamento, William e Kate pareciam inseparáveis. Ela era vista como a calma em sua tempestade, uma companheira com senso comum, capaz de estabilizar o ambiente, que anteriormente fora conhecida por suas noites selvagens e comportamento imprudente. Mas à medida que os anos passavam e as pressões da vida real aumentavam, algo começou a mudar. Especialistas afirmam que começou de forma sutil. Olhares evasivos, linguagem corporal tensa, horários cada vez mais distintos. Em público, sempre impecáveis, mas em privado, os próximos garantiam que a relação havia se tornado tensa e quase empresarial.
As obrigações reais passaram a ter prioridade sobre a conexão pessoal, e William, sob crescente pressão como herdeiro ao trono, supostamente tornou-se mais frio e reservado. O que piorou ainda mais as coisas foi a presença crescente de outra mulher em seu círculo social, Rose Hanbury, Marquesa de Cholmondeley. Rose não só era casada com um dos pares hereditários mais importantes do Reino Unido, mas também morava a apenas alguns quilômetros de Anmer Hall, a residência dos Cambridge, em Norfolk. Era elegante, aristocrática e socialmente muito bem conectada. A família circulava nos mesmos círculos abastados, compartilhavam jantares e até tinham vínculos como padrinhos em cerimônias. No começo, Kate aceitou a amizade, mas para 2019, algo havia mudado. Várias fontes na época afirmavam que Kate havia pedido a William para afastar Rose gradualmente de seu círculo íntimo, um pedido inesperado e agressivo para alguém tão diplomática por natureza. Os tabloides especularam sobre uma disputa, falando de uma rivalidade rural, mas não houve confirmação de detalhes específicos. Mesmo assim, os rumores não cessavam. O palácio respondeu pressionando discretamente os jornais para que retirassem os artigos que mencionavam Rose. Supostamente, notificações legais foram enviadas nos bastidores. No entanto, a especulação online ficou ainda mais intensa, alimentada por fontes anônimas e pelo estranho silêncio do palácio. Segundo um ex-assistente real, Kate nunca recebeu uma resposta clara. Ela tinha suas suspeitas e, embora William aparentemente negasse qualquer má conduta, a distância emocional entre eles se aprofundou. Kate não é do tipo de mulher que faz cena, disse um informante. Ela aguenta, mantém a compostura, mas isso não significa que não esteja sofrendo. E para 2022, a dor se transformara em uma raiva silenciosa. Os observadores começaram a notar algo além de sorrisos forçados. Em eventos públicos, William e Kate evitavam manter contato visual prolongado. Os fotógrafos notaram a falta de interação entre eles. Em um evento de alto perfil, Kate foi vista piscando para conter as lágrimas, apenas para sorrir quando as câmeras se voltaram para ela. Por trás das portas do palácio, pessoas próximas alegavam que o casal funcionava mais como colegas do que como esposos. Embora sua lealdade comum à coroa os mantivesse unidos diante do público, o vínculo emocional que os unia estava se desgastando. Poucas pessoas sabiam que Kate continuava buscando a verdade. Segundo uma fonte próxima à princesa, ela havia começado a coletar informações silenciosamente, não por vingança, mas para preservar sua sanidade. Supostamente, interrogou discretamente assistentes de confiança, conhecidos de longa data e até funcionários de Anmer Hall. E embora nada tenha sido admitido conclusivamente, os fragmentos reunidos formavam uma imagem catastrófica. Ela não buscava um escândalo. Um confidente familiar afirmou: ela só queria saber se seus sentimentos eram reais, se a vida que havia construído ainda fazia sentido. No final de 2023, William e Kate raramente estavam a sós em um ambiente espontâneo. Suas agendas eram rigorosamente planejadas. Suas aparições eram ensaiadas, mas em privado, a barreira emocional havia se tornado um abismo. E enquanto isso, o nome de Rose Hanbury pairava pelos corredores sussurrantes como um fantasma que nenhum dos dois ousava enfrentar. Em público, o casal ainda parecia impecável. Mas por trás de seu mundo de muros dourados e pressões reais, Kate já estava à beira de um precipício, esperando o empurrão final. E quando ele veio, não abalou só o casamento deles, desestabilizou todo o reino. Começou, como costumam essas coisas, com um sussurro. Depois, veio o rumor. E então, algo ainda mais perigoso. Uma divulgação. Durante anos, a mídia tradicional negou o suposto caso entre o príncipe William e Rose Hanbury. Os assessores reais evitavam perguntas,
Histórias eram retiradas dos tabloides e ameaças legais eram emitidas, segundo relatos. Ainda assim, o mito persistia nos bastidores e nos cantos mais obscuros da internet, porque havia algo nele que parecia autêntico, silencioso demais, controlado demais. E então deixou de estar contido. Segundo fontes próximas ao corpo de imprensa real, a crise não começou porque um jornalista divulgou a notícia, mas sim porque alguém próximo a Rose Hambury o fez. Uma socialite anônima, bem conectada nos círculos aristocráticos e com acesso a conversas privadas, enviou uma série de mensagens e detalhes a um blogueiro de fofocas radicado no exterior, conhecido por revelar histórias de alto perfil sobre celebridades. A publicação original era vaga. Uma figura real renomada estava envolvida em um relacionamento impróprio com a esposa de um amigo da família. No entanto, as pistas eram claras. Futuro rei, marquesa, propriedade em Norfolk. Em poucas horas, seguidores da realeza e investigadores online preencheram as lacunas. William, Rose e Anmer Hall. Depois vieram as capturas de tela, supostas comunicações entre William e Rose, que insinuavam encontros secretos, comentários amorosos e até um acordo contínuo cuidadosamente oculto do olhar público. As mensagens nunca foram autenticadas e os representantes reais não comentaram. Mas o dano já estava feito. Mídias estrangeiras pegaram a história imediatamente. Tabloides europeus publicaram manchetes que a imprensa britânica não ousou tocar. A outra mulher em Sandringham estampava uma capa. A mídia britânica, restrita por acordos reais não escritos e preocupações legais, não disse uma palavra. Mas na internet, o fogo ardia descontrolado. Capturas de tela, tweets, vídeos do TikTok desmontam cada interação passada entre William e Rose. Fotos de casamentos no campo, olhares prolongados e agora infames distribuições de assentos em jantares oficiais foram reexaminadas sob uma perspectiva completamente diferente. Uma imagem em particular, Rose sorrindo para William, enquanto Kate desviava o olhar, foi compartilhada mais de 20 milhões de vezes em menos de 48 horas. Durante todo esse tempo, o palácio permaneceu em silêncio. Esse silêncio só aumentou as suspeitas. Se não fosse verdade, por que não negavam? Por que não processavam os blogs da mesma forma que fizeram por ofensas muito menores? Mas nenhum comunicado foi emitido, segundo os informantes. Isso porque o palácio estava ocupado demais, gerenciando silenciosamente as consequências. Supostamente, um funcionário real disse a um amigo: "Isto já não pode ser parado. A pessoa errada recebeu a informação certa." Quando o artigo chegou às mãos de Kate, a internet já havia tomado uma decisão. O caso era real. A traição era profunda. E o conto de fadas estava destruído. A confirmação para Kate não veio de uma manchete, mas de uma assistente de confiança. Alguém no palácio havia lido as mensagens, rastreado os registros de viagem e montado todo o quebra-cabeça. Quando Kate descobriu a verdade sobre o que lhe fora escondido, desabou emocionalmente. Ela não gritou, explicou uma fonte interna. Simplesmente ficou em silêncio. E então desabou. Já não era fofoca. Já não era especulação. A traição estava comprovada. E em uma casa real construída sobre o segredo, esse segredo havia vindo à tona. A verdade já não era sussurrada. Era gritada dos telhados. Aconteceu em silêncio, atrás dos portões do Palácio de Kensington. Mas seu impacto foi sentido em todo o mundo. Em uma tarde fria, pouco depois que o mundo digital começou a despedaçar a fachada real com alegações sobre a infidelidade do príncipe William, Kate Middleton desabou durante uma reunião privada com sua equipe pessoal. O palácio inicialmente afirmou que se tratava de exaustão e um leve problema de saúde. Mas fontes internas confirmaram o que muitos já suspeitavam. Ela acabara de descobrir a verdade, e era muito mais terrível do que jamais imaginara.
Segundo uma assistente real próxima, Kate esteve em uma negação silenciosa durante meses. Ela ouvira rumores, percebera a distância crescente entre ela e William. Até perguntou a um membro da equipe sobre a presença constante de Rose Hambury em seu círculo social. Mas William, sempre calmo e calculista, convenceu-a de que era apenas uma tensão desconfortável entre velhos amigos. Por um tempo, Kate acreditou nele. Ou talvez quis acreditar. Mas quando um membro de sua própria equipe, em quem confiava há anos, trouxe a verdade completa, com impressões de supostas mensagens de texto e um itinerário que coincidia suspeitosamente com as ausências inexplicáveis de William, sua serenidade desabou. Ela não gritou, não chorou. Simplesmente ficou paralisada, lembrou a assistente. E então seus joelhos cederam e ela desabou. O pessoal médico de emergência foi chamado imediatamente. O palácio entrou em modo de bloqueio. Em menos de uma hora foi emitido um comunicado breve, referindo-se a um assunto de saúde privado e exigindo privacidade. O que não puderam esconder foram os sussurros que percorriam cada corredor de mármore. Kate havia desabado, e a culpa era de William. Enquanto o mundo era informado de que ela descansava confortavelmente, Kate estava realmente despedaçada, emocionalmente abalada e fisicamente exausta. Os médicos notaram sinais de estresse excessivo, perda de peso e esgotamento mental. Foi-lhe ordenado repouso absoluto por vários dias, sem visitas, exceto dos filhos, da irmã Pippa e da princesa Ana. Camila não ligou, não visitou, não disse nada. Disse que o príncipe William ficou consternado ao saber do colapso. Mas em vez de voltar imediatamente para casa, seguiu com um compromisso oficial já marcado, o que gerou críticas até dentro da família real. Ele sabia que ela havia desmaiado, que estava sendo atendida, e mesmo assim escolheu continuar com uma sessão de fotos, disse um funcionário do palácio. Isso não foi força, foi controle de danos. A princesa Ana, por outro lado, foi ao lado de Kate quase imediatamente. A notoriamente estoica real estava, segundo consta, furiosa com os vazamentos do escândalo agravados pela ausência emocional de William. Supostamente, advertiu uma assistente. Se esta família falhar com ela, terá falhado com o país inteiro. Enquanto isso, o príncipe Carlos permaneceu em silêncio. Seus problemas de saúde o mantinham afastado dos assuntos reais, e muitos achavam que ele não queria ou não podia confrontar o filho. Os dias após o colapso de Kate foram estranhamente silenciosos. Os compromissos reais foram adiados. O acesso à mídia foi restringido, e dentro do palácio, formou-se uma equipe de crise para enfrentar o que agora era uma ruptura inegável da confiança real. Por mais fechadas que estivessem as portas, o público já havia tomado partido. Kate, a duquesa até então silenciosa, foi de repente vista como a rainha traída à espera. Sua queda não foi apenas física, foi simbólica. A imagem da perfeição real estava despedaçada e o mundo aguardava para ver se ela se levantaria novamente ou se afastaria para sempre da coroa. Sempre. No momento em que Kate Middleton desabou, a máquina real foi acionada em alta velocidade. Em questão de horas, uma resposta de crise meticulosamente planejada foi colocada em ação. As linhas telefônicas foram criptografadas. A equipe de imprensa foi instruída a reter todas as consultas não oficiais. Um blackout mediático foi discretamente implementado. E atrás dos portões de Kensington e Clarence House explodia uma batalha. Não contra o escândalo em si, mas contra a possibilidade do público descobrir a verdade real. Esse era um procedimento clássico do palácio. Quando ocorre uma controvérsia, o silêncio se torna arma. Mas dessa vez, a aposta era mais alta do que nunca. Não se tratava de um familiar rebelde ou um comentário embaraçoso. Era uma suposta aventura do futuro rei e a queda da mulher que milhões viam como a próxima rainha. A reputação da monarquia estava cambaleando. Segundo fontes próximas ao escritório de comunicação real,
o secretário privado de William emitiu a ordem inicial: eliminar qualquer crítica online, marcar publicações suspeitas nas redes sociais, localizar a fonte do vazamento. Ao mesmo tempo, equipes jurídicas foram instruídas a enviar advertências silenciosas a qualquer mídia que ousasse publicar alegações não verificadas. No entanto, enquanto a mídia tradicional recuava sob o peso das leis britânicas de difamação, a internet não tinha esse medo. Blogs, jornais estrangeiros, threads no Reddit e TikToks continuaram analisando, compartilhando e expandindo o tema sem parar. Quanto mais o palácio ignorava, mais o público acreditava. Eles acham que o silêncio significa proteção, comentou um especialista em mídia. Mas para o público, o silêncio significa culpa. No entanto, os murmúrios de dentro do palácio eram ainda mais reveladores. Funcionários que antes eram leais começaram a vazar informações. Alguns estavam alarmados com o fato de Kate ser mantida oculta, enquanto William seguia com seus deveres reais como se nada tivesse acontecido. Outros estavam horrorizados com a mensagem interna que supostamente foi compartilhada na manhã seguinte ao colapso de Kate. O documento, segundo relatos, dizia: o assunto não será reconhecido. Investigações pessoais sobre a vida privada do príncipe não serão toleradas. Esta instituição não responde a rumores. Foi uma diretiva clara para reprimir, não para apoiar. E aí começou a verdadeira fissura, não entre o público e a realeza, mas dentro da própria família real. Disse que a princesa Ana estava furiosa. Ela teria confrontado o pessoal de alto escalão, questionando por que o bem-estar de Kate estava sendo sacrificado para proteger a reputação de William. A rainha Camila manteve silêncio, e alguns próximos acreditam que apoiou a política de contenção do palácio. Até o príncipe Carlos, ausente em grande parte devido a preocupações de saúde, recusou-se a intervir, dizendo simplesmente: deve ser tratado com delicadeza. O círculo íntimo de Kate, incluindo sua irmã Pippa, sua mãe Carol e alguns funcionários leais, viu o silêncio do palácio como uma traição. Eles solicitaram um comunicado, uma demonstração de apoio, algo, qualquer coisa, que mostrasse que a princesa de Gales não era apenas uma peça de cobertura do palácio, mas não receberam nada. Eles estavam se preparando para lidar com o escândalo, não para sua recuperação emocional, disse um conhecido da família de Kate. Ela estava quebrada, e eles só se preocupavam com a imagem. E William? Aparentemente, passou muito tempo com assessores e gerentes de mídia, focado em manipular a narrativa mais do que em enfrentar o dano. Uma fonte interna afirmou que ele estava furioso pelo vazamento, mas nunca mencionou o colapso de Kate durante as discussões estratégicas. O palácio já havia decidido uma prioridade: proteger o herdeiro, silenciar o sofrimento, permitir que o conto de fadas continuasse. Mas dessa vez, o povo não acreditou. E para Kate, a guerra não era mais apenas pelo casamento. Agora era uma batalha por sua dignidade dentro de um sistema que parecia mais disposto a apagar a verdade do que enfrentá-la. Enquanto o palácio tentava gerenciar as consequências, a reação pública se espalhou como fogo selvagem. O que começou como especulação na internet virou uma grande cobrança cultural, colocando a princesa do povo contra a instituição que a havia falhado. Poucas horas depois de os rumores do caso atingirem massa crítica, a hashtag #TeamKate tornou-se tendência mundial. Tweets, publicações no Instagram e vídeos no TikTok inundaram a internet com mensagens de apoio à princesa de Gales. Os fãs compartilhavam vídeos mostrando sua graça, paixão e bondade, como mãe e figura pública. Surgiram comparações paralelas entre Diana e Kate, mostrando ambas as mulheres como vítimas da mesma instituição fria e indiferente. A mensagem era clara: Kate merecia mais. Os fóruns online romperam o silêncio do palácio. Por que defendem William e não Kate? Perguntava uma publicação viral.
Outros questionavam a longa história da instituição de proteger os homens da realeza dos escândalos, mas permitir que as mulheres carregassem as consequências. Apareceram paralelos com a experiência de Meghan Markle, e os críticos apontaram o mesmo padrão. Quando as mulheres reais estão vulneráveis, a coroa se retrai em silêncio. A indignação se espalhou além do mundo digital. A mídia, especialmente a imprensa estrangeira que já não sentia reverência pela monarquia, começou a publicar manchetes devastadoras. Catherine traída, o muro de silêncio do palácio, o caso de William, o escândalo que não conseguem esconder. Enquanto isso, Rose Hambury desapareceu dos holofotes. Ela e seu marido, David Rock Savage, marquês de Cholmondeley, supostamente fugiram para uma propriedade privada na França. Em um movimento incomum, sua equipe divulgou um comunicado negando os rumores de um relacionamento impróprio, mas sem dar mais detalhes. A imprensa britânica, sob pressão legal, manteve cautela, mas o dano já estava feito. Cada vez que o palácio se recusava a responder, a história se fechava ainda mais sobre eles. Até os correspondentes reais, normalmente leais à instituição, começaram a falar discretamente com repulsa. Isso não é 1992, escreveu um. Eles não podem mais se esconder atrás dos muros do castelo. O público espera responsabilidade. Dentro do palácio, o clima era frio. A popularidade do príncipe William caiu. Sua cobertura na mídia, usualmente positiva, começou a enfraquecer. Segundo fontes vazadas, ele estava furioso, retraído e obcecado em controlar a narrativa da mídia. No entanto, nunca reconheceu o colapso de Kate, nem em público, nem em privado. E seu segredo tensionou sua relação com o restante da família. A princesa Ana, aparentemente perturbada pela falta de apoio emocional a Kate, afastou-se das aparições conjuntas com William. O príncipe Eduardo e Sophie de Edimburgo foram vistos passando mais tempo com os filhos de Kate, demonstrando uma solidariedade sutil, mas evidente. Os Middleton, que sempre mantiveram uma distância respeitosa da política real, supostamente começaram a incentivar Kate a se defender primeiro e depois defender a coroa. Nos bastidores, a relação de Kate com Carlos tornou-se mais complexa. Acredita-se que o rei era gentil e compreensivo, mas seu estilo distante fazia Kate se sentir cada vez mais alienada. Ela sempre representou a esposa real ideal, sorridente, paciente e inflexível, e agora esperava-se que suportasse a traição em silêncio. Porém, o público não aceitava isso. Centenas de milhares de pessoas assinaram petições exigindo um reconhecimento formal do tratamento dado a Kate. Comentadores instaram William a renunciar às suas funções oficiais até enfrentar o escândalo de frente. Imagens de Kate foram colocadas fora das portas do Palácio de Kensington, em Londres, com mensagens escritas dizendo: "Estamos vendo você. Você é nossa rainha. Mantenha-se forte." A família real pensava que o silêncio traria paz. Em vez disso, causou uma divisão entre a instituição e o povo, entre o herdeiro e a mulher ao seu lado. E talvez o mais perigoso, dentro da própria monarquia. Atualmente, o público não apoia a coroa de William. É a força de Kate após a traição, o colapso e o escrutínio mundial. Há uma questão que pesa sobre a monarquia britânica. Kate Middleton perdoará e ficará ou renunciará completamente à coroa? Segundo fontes reais, a princesa de Gales está se recuperando em privado, cercada pelos filhos, família e um pequeno grupo de assistentes próximos. Embora não tenha feito uma declaração pública, os mais próximos afirmam que ela está reavaliando tudo. Isso não foi apenas uma traição pessoal. Um insider explicou: foi institucionalizada. Ela deu tudo para a monarquia. Sua juventude, sua privacidade, seu silêncio, e quando precisou de ajuda, escolheram controlar os danos. Em privado, os assistentes dizem que o divórcio não está na agenda no momento. No entanto,
O futuro da relação entre William e Kate pode não seguir o roteiro real típico. O vínculo deles, antes inquebrável, está rachado. E mesmo que ela se recupere, as coisas nunca serão as mesmas. Rumores dizem que Kate busca redefinir seu papel na instituição, menos cerimonial, mais independente, afastando-se das aparições encenadas para compromissos significativos que possa governar sob seus próprios termos. Pela primeira vez, ela poderia moldar seu próprio destino em vez de depender da coroa. Enquanto isso, William enfrenta um escrutínio maior do que nunca. O homem que já foi proclamado a maior esperança da monarquia agora é visto por muitos como um futuro rei em crise, mais preocupado em proteger sua imagem do que sua esposa. E embora suas aparições públicas continuem, o brilho que antes o acompanhava desapareceu. A dinâmica de poder mudou. O conto de fadas acabou. E o que resta é uma mulher que conquistou o apoio público. Não como princesa em um castelo, mas como uma mulher que foi prejudicada e está em uma encruzilhada. Se perdoar ou se afastar, Kate Middleton agora possui algo mais poderoso que um título. Uma audiência global expressou tristeza, força e apoio. Atualmente, o futuro não é definido pela coroa de William. É o próximo movimento de Kate.